Resumindo, desde o começo do ano, aprendemos o comando de entrada de dados, que é onde o usuário digita, saída de dados, que é apresentar algo da tela para a gente, processamento de dados é quando preciso fazer alguma conta. Eles são chamados comandos primitivos, ou seja, comandos simples. Eles começam numa linha e terminam na própria linha. Depois vem a camada dos comandos estruturados. Estruturado é aquele que não funciona só em uma linha, ele precisa de várias linhas para funcionar. O primeiro que nós aprendemos foi o de decisão, que era o comando que tinha uma condição, se fosse verdade, faria uma coisa, e se fosse falso, faria outra, que é o que nós vimos até então. Contudo, esse comando de decisão, ele chama-se se então, se não. Ele tem duas variações, três: se então, se não, o se então e o se encadeado. Hoje nós vamos aprender o se então. Olha como ele funciona. Existe uma condição. Se for verdade, faz alguma coisa. Só que se for falso, não faz nada. Diferentemente do anterior, que se fosse falso, faria outra coisa. Aí você pergunta, professor, é possível isso acontecer? É. Tem situações em programação onde eu só faço alguma coisa se for verdade. Se for falso, eu não faço nada. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui, no nosso cotidiano. Imagine que você vai para um baile e lá diz o seguinte, ou entrar num barzinho, não importa. Se for menino, paga 10. Se for menina, não paga nada. Certo? Todos vocês já devem ter passado por algo parecido. Pensa assim, você vai entrar no local, o cara vai olhar para sua cara e fala assim, sexo masculino, legal. Vai lá para o caixa pagar a sua entrada. Eu sei que cobra no final, mas entendam assim. Aí você vai lá no caixa, ou você dá R$ 10, ou você passa o seu cartão de débito, ou você vai lavar prato, não importa. Você vai ter que, por algum motivo, passar no caixa, e depois que você passou no caixa, acertou sua situação, você entra no bar. Aí, a próxima pessoa, vamos supor que seja uma menina. Sexo feminino você, certo? Entra direto. Ou seja, não é efetuada a cobrança. Aí eu pergunto para vocês, neste exemplo, é efetuado cobrança em qual caso, pessoal? Qual é a condição para efetuar a cobrança? O seu gênero? Exatamente. Se Se for for homem. sexo masculino, Paga. se for sexo feminino, não Não cobra. paga. Eu poderia bolar uma condição assim: sexo é igual a masculino, verdade, efetua a cobrança e entra. Se for falso, só entra. Entenderam a diferença do se então, se não, que se for verdade faz uma coisa, se for falso faz outra? Ou do se então, que só faz algo se for verdade? Sim, professor. Todos entenderam o conceito, né? Sim, Posso prosseguir? Pode. pode. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela. Pessoal, vejam a sintaxe desse comando. Ele funciona assim. Eu primeiro vou mostrar como exemplo a sintaxe do outro. Esse aqui foi o que vocês viram. Ó. Se for verdade, eu faço o bloco verdade. Se for falso, eu faço o bloco falso. Não foi isso que nós aprendemos? Através da condição. Se a condição der verdade, eu faço isso. Se der falso, isso. Aí o conector fechou e vida que segue. E é assim que funcionava na linguagem C. Tinha o if, a condição, faço o bloco verdade. Else, que quer dizer se não, faço o bloco falso. Refrescamos a mente aí, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Olhem agora como funciona esse comando. Os símbolos são parecidos, tem uma condição da mesma forma. Se ela for verdade, ela executa o bloco verdade e prossegue. Só que se ela for falsa, ela não faz nada. Estão percebendo a diferença aí, ó? Ó, um e outro. Estão vendo aí a diferença, ó? Eu não Sim. tenho bloco falso agora. Então, esse é o chamado comando se então. Ou seja, eu só analiso o lado verdadeiro. Definição. Se a condição resultar verdade, o bloco verdade será executado. Senão, o algoritmo prossegue. E na linguagem C, o if é do mesmo jeito. A única diferença é que não tem o else. Olha a diferença aqui, ó. Ó, esse tem else, esse não tem else. Esse tem else e este não tem o else. Quer dizer o quê? Aqui já fechou o comando if, vida que segue. Tranquilo. Muito bem, então vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calcular o módulo de um número. Pessoal, primeira coisa, o módulo não é aquele módulo do computador, que é o resto da divisão, é o módulo da matemática. Eu vou explicar daqui a pouquinho para quem não lembrar. Calcular o módulo de um número, dado pelo usuário, ou seja, torná-lo positivo se não for.
Na matemática, existe isso daqui, pessoal. Ó, eu estou escrevendo na matemática, hein? Módulo de 8, por exemplo. Módulo é esse símbolo aqui, ó. Símbolo vertical aí. Quanto que dá módulo de 8 na matemática? 8. Ou seja, isso aqui força o número a ser positivo. Como já era positivo, permanece positivo. Concordam o resultado? Sim, professor. Vou dar outro exemplo. Módulo de menos 9. Qual que é o resultado disso? 9. 9 positivo, ok? Então, vamos comparar os dois aqui. Se for dado um número positivo, não faço nada, já é positivo. Agora, se for dado um número negativo, eu tenho que fazer uma conta para torná-lo positivo. Todos concordam? Sim. Sim. Porque lembra que eu e a professora Marion falamos isso no princípio? Não adianta eu tentar fazer um algoritmo de algo que eu não entendi. Senão, como que você vai fazer um programa de algo que você não sabe como que se faz? Você tem que saber plenamente, 100%, não é nem 90%. Mas vamos lá, vamos fazer os passos. Vamos brincar de meninos e meninas. Eu quero que uma menina me responda. Qual que é o primeiro passo desse programa aqui? Pedir o número? Solicitar o número. Isso. Ler o número, concorda? Porque se eu não tenho o número, se eu não tenho esse número aqui, ó, como que eu vou saber o resultado dele? Todos concordam? Pessoal, eu preciso que o usuário digite mais alguma coisa? Não. Sim ou não? Não. Né? Aí agora eu pergunto, qual é a condição que eu devo colocar para fazer algo? Nós vimos que aqui, quando é positivo, eu não faço nada. E quando é negativo, eu faço alguma coisa. Qual é a condição que eu coloco aqui? Se o número for negativo, o que eu faço? Então, transforma em positivo. Como que transforma? Nos passos aqui não importa. E se o número for positivo? Eu não faço nada. Todos concordam comigo? Sim. Só que em ambos os casos, exibir o número positivo. Ó, se for negativo, transforma em positivo e exibe positivo. E se já for positivo? O número é negativo? Não, então só exibe o número positivo. Então essa daqui, ó, seria a nossa descrição narrativa. Fechado, pessoal? Então meu algoritmo ele é bem simples. Eu leio um número. Se for negativo, eu transformo em positivo e depois exibo. Se já for positivo, eu pulo essa parte e já exibo. Somente isso, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar esses carinhas aqui. Bom, primeira coisa, início, sem dúvidas. Imagino. Depois tem uma entrada de dados, ok? Só vamos seguir o padrão aqui. Isso aqui é uma entrada de dados, certo? Esse aqui é um comando de decisão. Isso aqui acontece só se for verdade. Isso aqui é um comando de saída de dados. Confere, pessoal? Sim. Sim. Para ficar mais fácil de eu fazer o fluxograma. Início, primeira coisa que eu faço, peço para o usuário digitar um número. Eu vou criar uma variável aqui, chamar de n, é o suficiente. Fiz esse primeiro passo aqui, ó. Qual que é o próximo passo? É uma decisão, C. Sempre que tiver um comando C, vai ter que ter um cara desse aqui, ó. E qual é a condição que eu coloco? Se o número for negativo, como que isso é representado matematicamente, se o número for negativo? Como que eu colocaria, pessoal? Qual Se for menor que zero, Muito bem. Se o número for menor do que zero, isso aqui é representação de número negativo matematicamente. Todos concordam? Sim. Tá? Sim. Vamos pensar primeiro no lado verdadeiro. É negativo? Bom, vamos lembrar. Se for negativo, eu transformo em positivo. Eu pergunto para vocês, como que eu transformo um número em positivo? Multiplica por menos 1. Muito bem. Como eu não preciso do valor anterior do número, eu posso usar a própria variável. N, pessoal, entenda isso aqui como uma setinha para o lado, ok? Recebe N vezes menos 1. Ou seja, se eu pegar um número negativo e multiplicar por menos 1, ele vai virar um número, o mesmo número, só que positivo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa digitou aqui, ó, menos 9. N vale menos 9. Menos 9 é menor que zero? É. Menos 9 vezes menos 1. Quanto que dá, pessoal? 9. Então, eu escolho a própria variável n com o valor 9. Tranquilo? Então, a conta que ele fez aqui, na verdade, foi menos 9 vezes menos 1. E o resultado disso, ele jogou na variável n. Foi essa conta que ele fez.
Mas vamos para o modo clássico aí. 9 vezes menos 1. Professor, como você sabe disso? Tal, pessoal, a vida nos ensinou. A matemática é assim, tá? Eu teria até outras formas de fazer, que eu não vou nem ficar falando aqui. Bom, aqui diz que se for verdade, então transforma o número em positivo. Concordam que aqui eu transformei o número em positivo? Então eu não faço mais nada. Eu simplesmente prossigo. E se for falso, vamos supor que o usuário agora digitou o número 56. O n vale 56. 56 é menor do que zero? Falso. Todos concordam? Então ele prossegue, porque é positivo. Bom, já que ele já é positivo, não importa se caia aqui ou ali, eu mando exibir o valor de n. Vamos ver se vai funcionar? O n vale 56. 56 é menor que zero, verdade ou falso? Falso. Falso. Então, não faz nada e exibe na tela n. Vai exibir quanto? 56. 56. Uma outra pessoa digitou menos 76. Menos 76 é menor do que zero? É ou não? Verdade, vem para cá. Menos 76 vezes menos 1 dá quanto? Então, aqui o n passou a valer 76. Então, na hora de exibir o n aqui, ele vai exibir o quê? 76. Então, veja, eu atingi o objetivo. Se o número for positivo, é que sem querer eu escolhi o mesmo número aqui. Se o número for negativo, ele exibe o número positivo. Se já for positivo, ele continua exibindo o número. Tudo bem, pessoal? Bem. Tudo bem. Vou deixar assim. Esses números aqui fora são apenas rabiscos, tá? Você não é obrigado a fazer nada disso, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir o meu Windows aqui. Pessoal, enquanto isso, a gente consegue brincar por aqui mesmo, tá bom? Deixa eu empurrar esses carinhas para cá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Vou fazer aqui o programa em C, ok? A gente copia para lá. Primeira linha, pessoal, qual que é? Ler o número. Não, peraí. Vou fazer linguagem C agora. Tem que respeitar tudo aqui. Declarei a biblioteca. Certo? Include stdio.h. Sim ou não? Sim. Sim. Muito bem. Aqui eu vou colocar todo o programa. Bom, primeira pergunta que eu faço. Quantas variáveis eu estou usando nesse programa aqui, pessoal? Uma. 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 Qual que é o nome dela? N. 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 De que tipo ela é? Float. Tal. Float N. Certo? Professor, poderia ser inteiro? Sim, poderia. Mas seria legal eu ter uma calculadora que faria essa conta até com números não inteiros, ok? Então, vamos lá. Ler o primeiro número. Qual comando seria aqui na linguagem C, pessoal? Scanf. Scanf, mas eu vou colocar completo aqui, tá? Printf, digite um número. Aí agora eu coloco o quê? Scanf o quê? Scanf, %f, e eu coloco a variável que eu quero ler. No caso aqui eu chamei de n. Vocês podem ver, pessoal, que eu estou respeitando exatamente o que está no fluxograma e o que está nos passos aqui, ó. Ler o número, ok? Ler o número. Legal. Agora esse comando aqui, qual comando que é na linguagem C, pessoal? O C, como que seria? With. If. Qual é a condição que a gente coloca? N menor do que zero. Qual que é o lado verdade disso, pessoal? Eu sei que aqui, ó, tem o bloco verdade. Se for verdade, o que que eu faço? N é igual a N vezes menos 1.
Ou seja, eu só analiso o lado verdadeiro. E quando terminar, o lado falso não existe, então não existe o else aqui. Eu só coloco o else se fosse o comando se, então, se não. Ok? Então aqui está dizendo o seguinte: não importa se der verdadeiro ou falso, ele vai exibir o número. E como que eu faço para exibir o número? Printf, %, f. E manda exibir qual variável? N. N. E acabou. Certo? Beleza, pessoal? Então, só para deixar o negócio completinho aqui, vamos fazer assim, ó. Ler o número. Não tá colando? Nossa, meu Deus. Ainda bem que inventaram o Ctrl Z. Ah, entendi. É que como eu estou no Mac, não é Ctrl C para copiar, é outra coisa. Ler o número. Certo? Eu vou deixar aqui como um comentário. Ler o número. O ler o número seria nada mais e nada menos que isso aqui. Ok? Ó, esse passo aqui seriam essas duas linhas. Na linha de baixo, só para não ficar bagunçado, pessoal, deixa eu fazer um negocinho aqui. Eu tenho toque. Só vou colocar o mesmo formato de letra, para depois, quando for colar lá, não ter que ficar ajustando. Ou seja, ler o número, li. Depois vem o quê? Se o número for negativo, vou colocar como comentário aqui. Se o número for negativo, que é um comando de decisão, que é essa linha aqui, ó. Se o número for negativo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Então, eu transformo em positivo. Ok? Fechou. O meu comando de decisão, por ser o sem, então, senão, ele só é isso aqui, ó. Isso aqui está fora. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai exibir o número positivo. Ok? Então, vejam, pessoal. A minha descrição narrativa, ela virou um fluxograma que respeita totalmente. Pode ver, ó. Tem 1, 2, 3, 4 comandos. 1, 2, 3, 4 comandos. E exatamente na mesma ordem que eu coloquei aqui. E podem ver que a minha descrição narrativa no programa, ela respeitou a mesma coisa. Aqui eu só coloquei o printf para ficar melhor visualmente. Tudo bem? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Uma dúvida até então? Então, para adiantar aí, quem quiser tirar uma foto dessa tela e jogar no grupo de vocês, faça isso. Aí você fala, pessoal, por que você não manda esse PowerPoint? Meu, é que eu rasuro tanto ele com coisas assim que nem eu sei o que eu escrevi depois, pessoal. Essa tela, por enquanto, aí, esse slide é importante para vocês. Então, por favor, gostaria que alguém tirasse uma foto dessa tela e mandasse no grupo.
E dessa aqui também, ó. Não precisa mandar no grupo agora, uma pessoa tira e depois manda. Isso aqui é o significado, como que se faz, o conceito desse comando sem. Então, tiraram a foto ou não? Pronto, professor, tirei foto já. Aí aqui também tirou foto? Não, peraí, errei. Onde que eu fiz? Aqui. Tirou Sim, foto. professor. Vamos ver se abriu lá já. Só pegar meu carregador aqui, pessoal. Bom, vamos lá. Vou copiar isso. E como agora eu estou no mundo Windows, a forma é diferente. Ou seja, ele colocou exatamente o que eu fiz lá, tá? Só deixa eu ajustar, porque eu sou organizadinho. Minha mãe falou assim, ó, você é feio, mas você é organizadinho. Isso que é legal em você. Vocês podem ver, pessoal, que está exatamente a mesma coisa que estava lá, ok? Tranquilo, pessoal? O que está em comentário que é azul claro aí é nada mais e nada menos do que a descrição narrativa. Tudo bem? Eu vou até colocar o fluxograma aqui do lado para vocês verem que eu estou respeitando aquilo que nós cobramos de vocês, eu e a professora Marion, tá? Siga exatamente o que está sendo pedido aqui, ó. Só deixa eu mudar as aspas aqui, porque quando ele cola, ele entende as aspas diferente. Vamos compilar para ver se vai funcionar? Salvar. Vou chamar ele de módulo. Compilar. Não alterei as aspas aqui, tá vendo? Pessoal, não é feio dar erro. Sempre eu e Marion, quando nós fazemos, às vezes dá erro. Feio é não saber corrigir o erro. Tranquilo? Compilei. Isso aqui está muito fechado. Ele compilou aqui embaixo. Ok, não deu nenhum erro. Deixa eu ver. Ó, não deu nenhum erro. Agora vamos executar. Digite o número. 78. Exibiu o número 78. Ok? Executar de novo. Menos 76. Ele converteu para positivo e exibiu positivo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, reparem, o comando se, então, senão, ele não tem um else aqui na linguagem C, porque ele não faz nada caso seja falso. Tudo bem? Eu vou simular uma situação e eu gostaria que vocês me dissessem o que vai acontecer. Vamos supor que eu não vou colocar isso aqui e eu vou colocar aqui. O que vocês acham que vai acontecer, pessoal? Se eu fizer isso daí. Eu vou até mudar aqui no programa do mesmo jeito. O que vocês acham que vai acontecer? Se por acaso eu colocar a Ele exibição só vai aqui... exibir a variável se for negativa? Muito bem. Vamos ver se realmente é isso que vai acontecer? Você manda compilar e você manda executar. Por exemplo, se o cara está menos 9, fechou. Ele exibiu o valor calculado. Agora, vamos supor que o cara vai digitar um valor já positivo, 45. O que aconteceu? Ele exibiu, pessoal? Por que não exibiu? Porque aqui você está dizendo só exiba se for negativo. Ah, professor, e se por acaso eu fizesse algo assim? Funcionaria, pessoal? É uma pergunta ou uma resposta? Ó, vamos testar. O cara digitou menos 76. É menor que zero? É. Mudou para 76 e exibiu 76. Funcionou. Ok? Por quê? Porque ele exibiu 76. Todos concordam? Vamos supor que a pessoa digitou 56.
56 é menor que zero? Falso. Exibe o que na tela? O N que vale quanto? 56. Ou seja, funcionou. Só que, lembra aquele conselho que nós demos para vocês? Eu vou até escrever aqui embaixo, porque é aquela hora que a gente falou, que eu falei, além de eu não ter escrito, não estava gravando a aula. Colocar dentro do comando C a instrução que for exclusiva do bloco. Ó, o que isso quer dizer, pessoal? Pessoal, concorda que esse cálculo só é feito exclusivamente se for verdade? Se for falso, não é feito, concorda? Sim. Não? Agora uma pergunta. Esse exibir o N é exclusivo do lado verdade ou também precisa ser feito do lado falso? Também E aí? precisa ser feito no lado falso. Então, por que eu vou colocar dentro do comando if se ele não é exclusivo? Então, sigam isso daqui, ó. Por quê? Vamos supor que você vai fazer um teste numa empresa como estágio. Alguém pede para você fazer esse algoritmo aqui. Se você fizer desse jeito aqui, daqui a pouquinho eu vou testar aqui, vocês vão ver que vai funcionar. O cara fala, legal, funcionou. Mas se você tivesse feito do jeito que estava antes, o cara vai falar assim, meu, que legal. O cara entende a diferença do comando C, então, do C, então, C não. Ok? Então, por isso que é legal vocês seguirem o que nós explicamos. Por exemplo, se eu fosse fazer isso exatamente, eu teria que usar o else. E aqui mandar exibir o N do mesmo jeito. Ó, eu estou respeitando o fluxograma. Se for verdade, calcula e exibe. Se for verdade, calcula e exibe. Ainda que você faça errado, tente respeitar. Agora, se for falso, não calcula, só exibe. Então, o else é o lado falso, não é? Então, só exibe. Vamos ver se vai funcionar? Se tem um número negativo, funcionou. Se tem um número positivo. Opa, peraí. Positivo. Também funcionou. Então, o que o avaliador vai fazer? Meu, o cara usou o comando sem, então, senão, para fazer isso? Estranho. Não é o que diz as boas práticas de programação. Ok? Ele vai julgar a pessoa que fez no formato anterior como mais inteligente. Eu vou até piorar a situação aqui, ó. Vamos supor que você mandou exibir dos dois lados e na hora de sair do comando if, você mandou exibir de novo. O que vai acontecer se eu fizer isso, pessoal? Alguém sabe me dizer? Vai aparecer 2 vezes o resultado. Vai exibir 2 vezes o resultado. Ok? Se eu mandar exibir aqui fora, estou respeitando. Ó, mandei exibir se for verdade e se for falso. Se for verdade, exibe. Se for falso, exibe. Só que eu estou mandando exibir aqui fora também. Aí vamos lá. Compilar isso daqui. Aí o cara digita 4. Apertou Enter. O que exibiu na tela? 4 2 vezes. Aí, geralmente, o aluno inocente que está aprendendo, nossa, professor, está exibindo 2 vezes a mesma coisa. Que é isso? Ai, meu Deus do céu, tal. Ok? Então, é engraçado que essas coisas você consegue perceber até na teoria que você não deveria fazer isso. Se eu já estou mandando exibir aqui e aqui, para que eu vou mandar exibir aqui? Ok? Então, o bom cenário, já que vocês aprenderam esse comando, o bom cenário é esse aqui, ó. Se for verdade, calculo, porque só preciso de calcular, ok? E se for falso, não faço nada, mas exibo.
Aqui se vai calcular e exibir quando sair, e aqui só vai exibir. Isso aí, pessoal, são coisas que vocês pegam com o tempo. Vocês vão perceber essas coisas. O legal é que quando vocês começam a programar, o que importa para vocês é funcionar, mas de repente vai estar no segundo ou terceiro ano, você vai ver esses programas que você fazia antigamente. Meu, olha como que eu escrevi o programa. É tipo um insulto para sua mente. Isso aí é legal, por quê? Porque você evoluiu. Tudo bem? Então, repetindo, o melhor seria isso aqui. Olha como ficou bem menor o programa e faz a mesma coisa, pessoal. Faz exatamente a mesma coisa. E aqui está mais inteligente. Ou seja, calcular é algo exclusivo do lado verdadeiro. Então, eu faço aqui. Exibir é algo que precisa ser feito do lado verdadeiro ou falso. Então, eu faço fora. Pessoal, então, apenas para a gente fechar o assunto de hoje. Existem 3 comandos de decisão. Se então, se não, que se for verdade faz uma coisa, se for falso faz outra. O se então, que se for verdade faz uma coisa, se for falso não faz nada. E o encadeado que eu vou explicar numa outra oportunidade.